Livros Universo em Desencanto, 4º fascículo da réplica, página 6. O princípio da degeneração desta deformação. E assim, na matéria nada é eterno, porque tudo se acaba. É novo hoje, amanhã destruído com o tempo. A própria erosão do calor, frio e a poluição transforma tudo em outras esferas. Tudo se transforma para chegar à conclusão do que era antes de ser vegetal. Antes de ser vegetal, era um vírus de origem racional em degeneração. E antes de serem vírus em degeneração racional, era e é a razão de ser racional, a origem. O seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E então, antes de ser racional em degeneração, eram racionais puros, limpos e perfeitos. Antes de serem vírus racionais em degeneração, eram racionais em degeneração. Antes de serem vegetais de origem racional, eram vírus racionais degenerados. Antes de ser vegetal, eram vírus racionais degenerados. E foi assim todo o antes de ser do reino animal vegetal, que foram os primitivos, e depois, muito mais tarde, é que começou a formar outros reinos. E assim foi a origem de toda a bicharada animal e vegetal. Tudo de origem racional. Os vírus, os microvírus de forma completamente diferente dos vírus, depois de toda a deformação feita. Os vírus e microvírus, depois da deformação feita, são uns vírus, e os vírus do início do vegetal e do animal são outros, que o princípio era uma massa racional e, por isso, não apodrecia, e os vírus, depois de toda a deformação completa, é que apodrecem. E assim, no princípio, os vegetais eram diferentes, e os animais, porque o Sol ainda não estava de todo deformado, estava em formação, estava se deformando. Não existia ainda a Lua, não existiam as estrelas, não existia a noite. Era uma luminosidade só. Com o progresso da degeneração é que veio tudo se enfraquecendo e tomando forma diferente. E foi assim que tudo nasceu do chão. Tudo o que existe nasceu do chão, no início com forma diferente desta. Isto é para mostrar melhor o progresso da degeneração, como tudo se transforma tão naturalmente sem ninguém sentir e perceber. As transformações de tudo, o animal vai se adaptando aos movimentos naturais da lei da transformação, e é devido a isso que no mundo todo já passaram por uma infinidade de transformações. Hoje são uma coisa, há 1000 anos passados eram completamente diferentes. Há 2000 anos passados, muito mais diferentes ainda. Há 3000 anos passados, muito mais diferentes ainda. E assim sucessivamente, tudo vindo se transformando para chegar no seu verdadeiro lugar. Como assim saíram do mundo racional e vieram passando por essas transformações todas para encontrar outra vez o mundo racional, que é a fase racional que está na Terra. Passaram por essas transformações todas perdidos e ultimamente julgavam-se perdidos e de repente encontraram o seu mundo de origem. Encontraram a fase racional, a fase de ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Quiseram assim, pelo livre-arbítrio, lutar por um nada e tudo acabando em nada. Porque o que valeu ter um nada? Nada. Então, não adiantando a luta deformada, tudo isso, o abuso da livre expansão da vontade. E assim foi e é a vida do vegetal, que foi posto o nome de animal racional para separar a diferença das naturezas e da classe. Um de matéria condensada orgânica e outro de matéria condensada em massa dura, mole, macia, sendo tanto o reino animal como os demais, todos vegetais, com fórmula diferente, com fórmula de animal. E por ser um vegetal, como outro qualquer, é que depende da água para viver, como todo vegetal qualquer. O animal não vive sem água, o vegetal também. Mas todos os dois são vegetais, um com fórmula diferente, que é de animal racional. Qual é o mais poderoso dos dois? É o animal ou o que tomou a forma parada?
porque a planta fica parada. O que tomou a forma parada é mais forte e mais poderoso, e por isso sustenta e cria o que tomou forma de máquina ambulante. O que tomou forma de máquina ambulante precisa de tudo para poder viver, e o que tomou forma parada, parou. Não precisa de ser favorecido pelo que tomou forma de máquina ambulante. Tendo assim a flora para o reajustamento do mau funcionamento da máquina humana, que são os remédios, que curam os desarranjos, quando tem a cura e quando há a possibilidade de cura. Tudo isso é para vos fazer sentir que tudo se transforma, e nas transformações estão as mudanças, para que nessas mudanças mudassem todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, hoje é uma coisa de uma forma, amanhã outra, de outra forma, e depois outra, de outra maneira, e assim mudando, até chegarem no seu lugar certo, no seu mundo certo, que é o mundo racional. Tudo se transformando, tudo mudando, até que chegasse a fase racional, para dentro dessa fase voltarem para o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Então, toda a vida deformada que passaram foi um sonho amargurado, um pesadelo infernal, que ninguém aguentava mais o peso da vida. O animal racional já sentia-se derrotado com o peso da vida que ele criou, inconscientemente para si mesmo. A vida já se tornava um fardo pesado para carregar, tão pesado que viviam mais desanimados de viver do que animados. O peso da vida já era irresistível e o animal já não estava aguentando mais. Tudo isso, a forma inconsciente que tomaram, que não podia ser de outra maneira, e fez com que tudo de ruim aumentasse, e daí as confusões reinantes e o desequilíbrio de todos, a todo instante. A vida se tornou uma vida de guerreiros vencidos pelas lutas da vida, vencidos pelos desastres, vítimas dos sofrimentos, dos desastres, dos desacertos, das dificuldades, das impossibilidades, de tudo ser muito difícil e daí um engodo injustificável, que ninguém sabia mais como havia de viver, acabando a paz, acabando o sossego, acabando a tranquilidade, a felicidade no nascedouro e as agonias de todos se multiplicando e todos desanimados de viver, sem ter ânimo de viver, porque viver só para sofrer desanima viver, não aguentando mais enfrentar os contratempos da vida e ainda dizendo: ó vida cor-de-rosa, que só ficou na rosa, que só ficou na prosa. A prosa da vida foi pensar que a vida era essa mesma e que não existia outra, e ainda mais dizendo: não queremos saber de outra, queremos saber é desta. Então, a prosa da vida que nunca teve garantia, e assim acabava a prosa da vida, por falta de garantia. Vivendo neste dilúvio de confusões, criando todas essas embromações para iludir os fracos, os atrasados e daí formar seus castelos de lama, adornados para impressionar e sugestionar a multidão, e todos vivendo dominados pela autossugestão, com a barriga cheia de contos e histórias, e tudo não passando de uma bela viola, completamente desafinada. E por estar desafinada, está aí o valor do nada. Qual é? Nenhum. E por não ser nenhum, este tudo aparente caiu no ridículo e aí está. Salve-se quem puder, e se puder. Todos vivendo com medo de tudo, com receio de tudo, desconfiando de tudo. Ninguém tem mais confiança em ninguém. A confusão é reinante e a atordoação ainda é pior, e por isso, tudo é assim, porque tudo se transforma. Ontem era uma coisa, hoje é outra, depois outra, e depois outra, e assim sucessivamente, até entenderem e compreenderem que a fase racional aí está no mundo. A fase de volta de toda a humanidade para o mundo racional. Está aí um pedacinho da formação dos primitivos vírus de massa racional em degeneração, até a deformação completa, que aí então os vírus completamente diferentes da podridão. Agora vejam, como todos os primitivos vírus vieram se degenerando, se transformando, até se degenerarem em lama, deformados completamente,
devido ao progresso da degeneração. Vieram enfraquecendo, 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 degenerando, degenerando, até virarem matéria. O que é matéria? É lama, uma composição de lama. Extermina como lama e o odor ninguém aguenta. E assim, tudo teve seu princípio, e tudo que tem princípio tem fim, e agora chegou o fim. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, e a transformação dessa deformação para o estado natural de racional. Página 13. A hierarquia da degeneração. E a vida assim sempre foi, mudanças e mais mudanças, transformações e mais transformações, devido às degenerações. Conforme a vida, é tudo enfim, vai mudando, vai degenerando, vai mudando e transformando em modos diferentes. E por a humanidade ter que chegar ao seu lugar certo, é que viveram assim nessas condições, mudando, mudando, mudando tudo, modificando tudo, transformando tudo. Tudo isso é a composição da lapidação de todos e de tudo. E por isso vejam ontem o Brasil. Quem é que vivia só tinha medo e receio das feras. E assim tudo mudou. Acabaram-se as feras selvagens e apareceram outras feras. As feras humanas substituíram as feras selvagens, para verem como tudo muda. Hoje, a humanidade tem medo uns dos outros, porque hoje é amigo, amanhã é inimigo. Como chegaram a esse ponto de não terem mais confiança em si mesmo e nos demais. Hoje, como vivem desconfiados de tudo, desconfiados de todos, devido ao enfraquecimento produzido pelo progresso da degeneração. Tudo se degenera, enfraquece, e quanto mais fracos, mais desequilibrados, e quanto mais desequilibrados, mais dominados pelos males, pelos vícios, pelos ciúmes, devido à fraqueza, pelo progresso da degeneração. Quanto mais fraco, mais fácil o domínio do mal, sendo uma das causas do desequilíbrio da humanidade o progresso da degeneração. Tudo que se degenera diminui, enfraquece e mais depressa desaparece. Uma das causas da diminuição dos anos de vida. E assim, com o progresso da degeneração, para minguados todos vão, cada vez mais, até que chegassem à extinção da humanidade, pelo progresso da degeneração. Por tudo que se multiplica, enfraquece, diminui, degenera e com o tempo desaparece. E hoje, a extinção da humanidade e o fim da mesma, pelo progresso da degeneração, e por isso, vejam as idades do passado, como vem diminuindo pelo progresso da degeneração. Por exemplo, quando a duração era de 1000 anos, com o progresso da degeneração, caiu para 800 anos de vida. Com o progresso da degeneração, caiu para 600 anos de vida. Com o progresso da degeneração, caiu para 400 anos de vida. Com o progresso da degeneração, caiu para 200 anos de vida e hoje, é como estão vendo. Ninguém mais vai até 100 anos, e bem poucos vão até 50, e daqui a pouco, bem poucos irão até os 30 anos, e daqui um pouco, bem poucos irão até os 20 anos de vida, e assim sucessivamente, pelo progresso da degeneração. Por exemplo, o filho é mais fraco que o pai e a mãe, por ser feito pelos restos dentro do ventre da mãe. Então aí, já degenerou mais fraco que o pai e a mãe, e assim sucessivamente. Na multiplicação dos seres humanos, impera a degeneração, porque cada vez tudo mais fraco, mais poluído, e mais fraco ainda, e mais degenerado ainda, e assim vinha a extinção da humanidade, pelo progresso da degeneração e poluição, degenerados em constituição e altura. Vejam as alturas dos povos das gerações passadas e vejam a altura dos povos de agora. Assim como existem pessoas ainda de metros, mais para trás, em outras gerações, existiam 3 metros e 4 metros, povos muito antigos, e assim vieram degenerando, diminuindo de altura e diminuindo os anos de existência e cada vez mais pelo progresso da degeneração. Daqui a pouco, o povo mais alto está com 1 metro de altura. Já bem pouco falta, e muitos, pouco mais têm.
Tudo isso o efeito da degeneração. Tudo que se multiplica diminui a altura, e tudo enfraquece, degenera e com o tempo desaparece. Mas a humanidade sempre comentando os anos de vida, que a vida diminui cada vez mais os anos de vida, mais desconhecidos da causa. A causa é a multiplicação dos seres. Filhos, filhos, filhos. Todos querem ter filhos. Está aí a degeneração, a multiplicação dos seres. Diminui, enfraquece, diminui os anos de vida e de tamanho e resistência física. O enfraquecimento pela multiplicação dos seres e degeneração pela multiplicação dos seres. E é por isso a causa das mudanças. Hoje a vida é de um jeito, amanhã a vida é de outro, e assim sucessivamente. Por exemplo, há 100 anos passados, o modo de vida era um. Há 200 anos passados, o modo de vida era outro. Há 300 anos passados, o modo de vida era outro bem diferente, e assim sucessivamente. Para verem como tudo vem mudando, 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 enfraquecendo, enfraquecendo, diminuindo, diminuindo, até desaparecer e se transformar em outro ser e em outros seres, de forma diferente e muito pior. Com o fim da humanidade, pelo progresso da degeneração, a humanidade se transforma em uma formação muito pior, que é a de quadrúpedes, seguindo as regras das transformações, se transformando, diminuindo, diminuindo, até chegar a mosquito e pulga, até chegar à última das degenerações, porque tudo isso é uma deformação. Mosquito é racional, piolho é racional, pulga é racional, lêndia, tudo é racional e tudo que vai se degenerando cada vez vai diminuindo mais até virar micróbios, até virar vermes, até virar vírus. Por tudo ir se multiplicando, a degeneração se multiplicando, diminuindo, diminuindo, até chegar à coisa mais ínfima, para do ínfimo ir para outra degeneração, que é a de granito, pequenininho, e daí vai crescendo. Entrou em outra degeneração, crescendo em pedra. O granito vai crescendo, a pedrinha, daqui a um bocado, está uma pedreira. Tudo isto, uma deformação racional que impera o progresso da degeneração. Tudo cada vez mais fraco, cada vez mais podre, cada vez mais poluído, que a matéria é uma coisa constituída do nada e termina em nada. Começa da água, do líquido, que é o sêmen, e termina em líquido. Começa em água e termina em água. O que é o espermatozoide? Um líquido. Água. É uma água condensada que se choca para se transformar em seres. A base de todas as vidas é a água. Por isso, não existindo água, não existe vida. Não existe criação, não existe geração. A Terra é uma substância de formação dependente da água. Se houver água, há vida, e não havendo água, não há vida. Portanto, a água é a base principal de todos os seres. Não havendo água, não há seres. É a água transformada em seres, de multiplicidades, de diferenças, milhões de seres diferentes, milhares de seres de cores diferentes. Tudo isto está na água. A água é um conjunto de vírus e de microvírus, visíveis e invisíveis, quase igual a um conjunto de nuvens. E nesse conjunto de vírus e microvírus estão todos os animais, todos os vegetais, tudo o que existe em cima da terra. E por isso, não havendo água, não há vida, porque na água está a fábrica de vidas. É como no espaço, contaminado de vírus e microvírus, visíveis e invisíveis. É o conjunto arqueológico da deformação. Arqueologia da deformação, coisa misteriosa para os deformados, que nunca puderam saber o porquê de seu ser assim ser.
a não ser agora, na cultura do mundo, da verdadeira origem desta deformação. A cultura racional, a razão de ser da deformação racional, e a razão de ser animal racional, a razão da vida assim ser. Porque antes de assim ser, qual era o ser original? Era puro, limpo e perfeito, mas pelo abuso do livre-arbítrio ficaram como estão e ainda pelo progresso da degeneração, vindo assim a extinção, indo para uma deformação muito pior. Agora não indo mais, porque está aí o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Está aí o conhecimento da cultura racional para a volta de toda a humanidade para o mundo racional, o seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro natural. Mas isto, os obedientes ao mundo racional voltam para o mundo racional. Os que querem ser salvos obedecem e respeitam. Os que não querem não obedecem nem respeitam. Então esses que não querem continuam na degeneração, vindo a extinção e se transformando em outra degeneração muito pior, que é a de quadrúpedes, entrando neste mundo inferior de irracionais, percorrendo toda a hierarquia de irracional. E assim está aí um pedacinho do que foram e por que foram, do que são e do porquê que assim são, do princípio e do fim da degeneração. E assim a terra é a horta, e a água é a semente, é a fábrica da produção.